tema de hoje: o ministério como um campo de batalha. Abra as vossas Bíblias. Na segunda carta escreveu o apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, capítulo 10, versículo 1 em diante, que diz assim a palavra do Senhor: além disso, eu, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo. Eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas ausente, ousado para convosco. Rogo-vos, pois, que, quando estiver presente, não me veja obrigado a usar com confiança da ousadia que espero ter com alguns, que nos julgam como se andássemos segundo a carne. Porque andamos na carne, mas militamos segundo a carne. Mas não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosa em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, elevando cativo todo entendimento à obediência de Cristo, e estando prontos para vingar toda desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Podeis assentar, meus amados irmãos. O ministério como um campo de batalha. Ministério não é um jardim florido, ele é um campo de batalha. E aqui nós vemos o apóstolo Paulo. O ministério de Paulo foi vitorioso, mas não sem lutas. Por onde passava havia tumultos, por onde Paulo passava havia revoltas, por onde Paulo passava havia motins, açoites. Paulo passava por apedrejamento, prisões. Ele enfrentou ataques de quem, pastor? Dos judeus, dos gentios. Foi encurralado por pessoas difíceis e circunstâncias adversas. Suportou provações e também privações, além de trazer no corpo as marcas de Cristo, em virtude da fome, frio, encarceramento, apedrejamento, inúmeros açoites. Trazia na alma também o que? A preocupação com todas as igrejas. Tudo isso Paulo passou e nós passamos no campo de batalha, que é a obra do Senhor. E de todas as igrejas que o Paulo fundou, nenhuma foi tão amada como a igreja de Coríntios. Porém, nenhuma lhe deu tanto trabalho também como a igreja de Coríntios. Foi uma igreja amada, mas deu trabalho demais. Nessa carta aqui, 2 Coríntios, nós vemos que Paulo, ele está defendendo o quê? O seu ministério. Seus inimigos, eles vinham em fórum e também de dentro da igreja. A oposição ao apóstolo Paulo, como nós já estamos estudando no livro todo, ela era apoiada por uma minoria na igreja que acolhia os falsos apóstolos, dando guarida a seus falsos ensinos. Falando ainda do campo de batalha que é o ministério, nós vemos o escritor, ele dando um resumo nessa segunda carta de Coríntios,
que dos capítulos 1 até o capítulo 7, eu vejo Paulo olhar retrospectivamente para a dolorosa tensão entre ele e a igreja, tensão que agora obteve uma solução feliz, depois da primeira carta. Mas agora no capítulo 10, que estamos iniciando a partir de agora, até o capítulo 13, nós vemos ele olhar para o futuro, para a nova visita em Coríntios, que Paulo estava planejando fazer. E essa visita não tornará a acontecer mais de que maneira? Em tristeza, como Paulo fala lá no capítulo 2, versículo 1, que ele diz lá, em tristeza. Por quê? Porque Paulo escreveu algo para repreender as coisas erradas que estavam acontecendo naquela igreja. Porém, provavelmente agora trará consigo uma última luta com aqueles que desencaminharem e confundiram a igreja. Ainda o escritor diz que quando nos 9 primeiros capítulos de 2 Coríntios, Paulo escreveu para a maioria da congregação que o amava e o apreciava, agora nos 4 últimos capítulos, que nós estaremos começando a estudar, Paulo dirige-se ao pequeno grupo que resistia ele. Entendeu? A resistência. Paulo não se defendia pessoalmente, mas defendia o seu ministério, a sua autoridade, o seu apostolado, tá? A sua autoridade apostólica. Não se envolveu em uma competição de personalidades com os outros ministros. Não, o escritor diz que ele está correto quando diz que Paulo pode até suportar ataques ao seu ministério, pois sabe que está longe de ser perfeito. Não existe nenhum cristão perfeito. Porém, mas agora não pode permitir ataque contra a obra do Espírito. E Paulo defende aqui os ataques contra a obra, contra o Espírito, na igreja por intermédio dos opositores. E nesse texto, ele em tela nos fala sobre o ministério como um campo de batalha. Ah, pastor, quando eu falo sobre o ministério, sobre o campo de batalha, do capítulo 10, 1 a 18, eu vejo a posição defensiva do obreiro chamado Paulo. Qual foi a posição defensiva dele? Paulo começa agora, a partir do capítulo 10, versículo 1, começa a parte mais densa e pesada da sua carta, com palavras amáveis, cheia de ternura, e nós vemos agora 3 verdades que merecem ser destacadas aqui. Primeira verdade, pastor, está lá no capítulo 10, versículo 1 até o 2, que diz: uma apresentação despretensiosa. Lê para nós, versículo 1 e 2. Além disso, eu, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo. Eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas ausente e ousado para convosco. Rogo-vos, pois, que quando estiver presente, não me veja obrigado a usar com confiança da ousadia que espero ter com alguns que nos julgam como se andássemos segundo a carne. Ok. Paulo já se apresenta ali. Acompanha lá na Bíblia. Eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo. Eu que, na verdade, quando presente entre vós, está falando da primeira carta, sou humilde, mas quando ausente sou para convosco. Sim, eu vos rogo que não tenha de ser ousado quando presente. O que Paulo está querendo ensinar aqui para nós, através da igreja de Coríntios? Paulo tinha autoridade para dar ordens à igreja, mas ele
pede. Ele tinha autoridade para dar ordem, mas ele pede. A palavra grega aqui, usada por Paulo, traz ideia de quê, pastor? Rogar, solicitar, pedir com humildade. Quando ele diz, eu mesmo, Paulo, vos rogo, ele está querendo dizer aqui, no grego, eu estou pedindo com humildade. Paulo não se põe numa torre de marfim, encastelado em uma prepotência para humilhar as pessoas com a sua autoridade. Ele pede e roga com mansidão e benignidade. Que motivo mais poderoso poderia invocar? Pastor, a palavra grega, agora falando aqui por mansidão, significa poder sobre controle. Poder sob controle. E Paulo fala aqui, eu vos rogo pela mansidão. Eu estou vos rogando com controle, com poder sob controle. As pessoas mais enérgicas e ousadas não são aquelas que dominam os outros pela força, mas as que dominam a si mesmo pela mansidão. É o que Paulo está nos ensinando aqui. Pastor, quando falamos de mansidão, eu vejo que a mansidão era uma virtude social altamente valorizada, sendo contrário da fúria repentina e grosseira. Então Paulo está pedindo para a igreja, no versículo 1, eu vos rogo pela mansidão. Cristo foi manso, quando cheio de compaixão recebeu pecadores, sem contudo minimizar os seus pecados. Pastor, é à luz dessa mansidão afetuosa que Paulo, ele roga à igreja. Mas ainda nós vimos a palavra mansidão ali, e uma outra palavra chamada, qual que é a outra palavra que está escrita ali? Benignidade. Paulo, além de rogar em mansidão, ele está rogando em benignidade. O que está querendo dizer ali, pastor? Essa palavra benignidade tem um significado muito rico. Os gregos a definiam como aquele que é justo e ainda melhor que o justo. Olha só, os gregos definiam essa palavra benignidade como uma pessoa que era justa, não, mais ainda, uma pessoa que era mais do que justa. Não existe, mas eles definem essa palavra benignidade como um homem que é aquele que sabe que em última análise a norma cristã não é a justiça, mas o amor. Por isso que a Bíblia diz, certamente que a bondade e a benignidade me seguirão todos os dias. O salmista fala lá. E dessa forma Paulo está dizendo que não está buscando os seus direitos, aferrado à lei para impor a regra, pastor, mas ele considera a situação como o amor de Cristo. Paulo, irmã Cláudia, era doutor da lei. Paulo era fariseu. Paulo tinha autoridade. Paulo podia impor. Paulo era o líder da igreja. Ele podia, mas não. Ele diz aqui que ele rogava com mansidão e benignidade. Pastor, o escritor ainda diz que detona uma firmeza paciente, humilde, capaz de submeter-se a injustiças, maus tratos, sem ódio, sem maldade, confiando em quem? Em Deus, a despeito de tudo. Outra coisa que Paulo nos ensina, falando aqui da batalha, é que Paulo, ele estava enfrentando uma acusação maliciosa. A parte B do versículo 2, o que diz lá? Onde começa bem assim, alguns que nos julgam como se andássemos em disposições de mundano proceder. Confere isso na Bíblia de vocês? Lê para nós lá então. Alguns que nos julgam como se andássemos segundo a carne.
E a carne é fraca. Então, entendeu? Como se andássemos em disposições mundanas. Pastor, o que Paulo está querendo dizer com isso? Versículo 2, parte B. Os homens que se opunham a Paulo, eles eram judeus. Capítulo 11, versículo 22. Lê para nós lá. Quem eram os que contrariavam? Quem eram os que disputavam? Quem eram os que apedrejavam, que perseguiam, o que difamava Paulo? Capítulo 11, versículo 22. São hebreus, também eu. São israelitas, também eu. São descendência de Abraão, também eu. Eram irmãos do próprio apóstolo Paulo. Hebreus, israelitas e descendentes de Abraão. Os homens que se opunham a Paulo eram judeus, que afirmavam ser apóstolos de Cristo. Versículo 13, continua lá, irmã Zé. Isso, do mesmo capítulo 11. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Paulo está falando de obreiros fraudulentos. Não existe isso, mas existem os obreiros fraudulentos. Entendeu? Paulo está falando de pessoas que estavam fazendo o mesmo trabalho que ele estava fazendo, estavam se colocando no mesmo posto que ele estava, porém fazendo trabalhos fraudulentos, falsos. Quando Paulo nos ensina aqui, irmã Cleusa, eles foram à igreja de Coríntios, trabalharam lá por um curto período e a seguir apoderaram-se do crédito por todo o que foi realizado. Sabe? Eles eram homens arrogantes, prepotentes e tirânicos. Os opositores de Paulo o acusavam de ser inconsistente em seu caráter. Eles falavam isso contra Paulo. Difuso em sua conduta, dúbio em sua postura e desprovido de autoridade. Tipo, não reconheciam ele como autoridade ou apóstolo de Cristo. Acusavam Paulo de ser grave e forte nas cartas. Grave e forte nas cartas. Paulo também sofria isso naquela época. E nós temos que aprender algo com a Bíblia. Acusavam Paulo de ser graves e fortes nas cartas, mas fraco em pessoa e desprezível nas palavras. Está na Bíblia isso? Capítulo 10, versículo 10. O que diz lá? Porque as suas cartas dizem são graves ou fortes, mas a aparência do campo Presença do corpo. fraca e a palavra desprezível. Olha só o que eles falavam. Paulo está aqui no capítulo 10, versículo 10. Olha só. Porque as suas cartas, o que tinha nas cartas? O que Paulo escrevia nas cartas? Se nós for olhar no primeiro livro, nós vemos Paulo escrevendo carta para a igreja de Coríntios, repreendendo o pecado, mandando a igreja ter um pouquinho mais de sensibilidade, não para eles parar de se conformar com o pecado. Então o povo ali, os obreiros que gostavam daquele tipo de atitude, ou talvez até pregavam aquele tipo de atitude, defendiam aquele tipo de comportamento, eles diziam que Paulo, capítulo 10, versículo 10, estava escrevendo cartas graves e fortes. Quantas vezes alguém diz, mas pastor, que mensagem forte, pastor, essa mensagem graves e fortes, mas a presença do corpo é fraca. Tinha pessoas que diziam assim, é fácil escrever, por que não vem aqui pessoalmente? Paulo era fariseu. Paulo sabia o gênio que ele tinha. Paulo matava. Matava ou não matava?
Tinha gente que provocava, mas Paulo, na hora que ele estava escrevendo as cartas fortes, ele preferia mandar por escrito do que dizer pessoalmente. Quantas vezes é melhor que Deus fala do que a gente falar pessoalmente? Porque se for falar pessoalmente, muitas das vezes pode haver algo forte ali. Então Paulo se mantinha prudente em certas partes, mas não estava livre da opinião do povo, não estava livre da opinião daqueles que não gostavam do que ele dizia. Aqui ainda diz 10:10, porque as suas cartas dizem, são graves e fortes, mas a presença do corpo é fraca, e a palavra desprezível. Pastor, Paulo pregava que palavra? Palavra de Deus. Paulo ensinava a igreja com que palavra? Palavra de Deus. Porém, aquele povo dizia, é desprezível essa palavra, não gostei dessa palavra. A palavra é de Deus, mas estavam desprezando essa palavra. Por isso que a Bíblia diz que eram falsos e fraudulentos, estavam perseguindo, acusavam Paulo de não ter coragem de dizer pessoalmente, e a eles o que escrevia em suas cartas. Os falsos apóstolos foram duros e cáusticos com Paulo, taxando-o de homem de duas caras, dizendo tipo assim, não prega, não vive o que prega, ou não prega o que vive, de viver em duplicidade. Os falsos apóstolos interpretaram a benignidade de Paulo como fraqueza. Sabe o que é benignidade? Benignidade é você ser tardio em irar-se. Porém, os falsos apóstolos olhavam a benignidade do Paulo como um homem fraco, um homem que não tinha autoridade, um homem que não tinha coragem, um homem que só sabia falar, mas não conseguia vir pessoalmente. Os obreiros ali, eles estavam fazendo isso, lá na igreja de Coríntios. Por outro lado, entende que a acusação dos opositores de Paulo se direcionava também a outra área. Qual que era a outra área? Olha aqui, a resposta de Paulo. Uma resposta audaciosa. Versículo 3, lê para nós no capítulo 10. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Paulo respondeu bem assim, irmãos, igreja de Coríntios, nós andamos na carne, vivemos na carne, somos em carne, porém nós não militamos segundo a carne. Entendeu? Eu vivo nesse mundo, mas não somos desse mundo. Eu ando nesse mundo, mas eu não ajo como as coisas desse mundo. Eu ajo com as armas espirituais. O que Paulo está querendo dizer aqui no versículo 3? O apóstolo Paulo não aceita a acusação leviana assacada contra ele, nem se cala diante das afrontas. Irmãos, se está falando mentira, por que você se cala? Por que você se cala? Se tem coisa errada, por que você deixa o Uzias, né? Aquele marido da Betseba, Urias. Tem coisa errada, tem coisa errada. Tem, como é que diz o irmão daí? Tem treta nesse, como é que é? Tem caroço nessa, como é que é? Tem caroço nesse angu. Ele fala bem assim, se tem caroço nesse angu, por que você deixa a coisa acontecer para depois dizer assim, eu sabia? Porque você deixa sozinho lá na frente, em frente de batalha, e você recua e deixa, só fica assistindo em camarote. Por que não se envolve? Por que não defende a bandeira? Por que não toma para si essa causa? Por que não entra realmente nessa batalha? Seja um soldado de verdade, não um covarde que nem os irmãos de Davi, que só se levantaram quando Davi sozinho matou Golias. Aí se levantaram e foram lá festejar com ele, mas poderiam estar juntos. Pastor, quando eu vejo o apóstolo Paulo aqui falando, uma resposta audaciosa. Paulo não teve vergonha e também não teve medo de responder os obreiros fraudulentos da igreja de Coríntios. Ele diz, o apóstolo
Paulo não aceita as acusações. Seus acusadores queriam esvaziar a sua autoridade apostólica e degredir a sua integridade moral, irmã Cleusa. Ainda Paulo responde a seus opositores que, embora viva na carne, ou seja, está sujeito à fraqueza da natureza humana, não milita segundo a carne, ou seja, não anda segundo ditames da carne. Paulo anda segundo o ditame do Espírito. E ainda eu vejo aqui, andar na carne significa participar da existência humana normal, com todas as suas limitações. Agora, não militar segundo a carne significa não desempenhar o ministério cristão com meros recursos humanos, isento do poder de Deus, com a tendência concomitante em empregar meios duvidosos. Pastor, se tu milita com as armas espirituais, primeira coisa, tu vai ter certeza que você está fazendo. Por quê? Ninguém usa, irmão Adélio, armas espirituais se não tiver fé. E se você tiver fé, então você está agradando a Deus, porque a Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Então, pastor, o camarada que está agindo por fé, ele está agindo de acordo com o que Deus quer. Eu vejo aqui ainda Paulo dizer, ele reage a essas levianas acusações de seus opositores, usando abundantemente metáforas militares. No capítulo 10, versículo 3 a 6, você pode acompanhar ali, você vai ver que o apóstolo emprega inúmeras imagens bélicas, entendeu? Armas, milícia, destruição de fortalezas, destruição de altivez, que é literalmente todas as coisas elevadas, isso é dores, entendeu? Cativeiros, prontidão para punir toda desobediência, isso é levar a corte marcial e punir ou julgar. Eu vejo Paulo usando metáforas do versículo 3 até o 6 para explicar como que nós temos que combater contra as coisas erradas. Agora eu vejo a posição defensiva do obreiro usando essas armas. O conflito entre as forças de Deus e as de Satanás é espiritual e precisa ser travado com as armas espirituais. Não adianta você tentar lutar contra as hostes infernais da maldade com as armas carnais, que você só vai levar cabeçada. Não adianta. Agora eu vejo Paulo ensinando a igreja. As armas do mundo encarnam o universo das regras de Deus, a mentira em lugar da verdade, as trevas em lugar da luz, a tristeza em lugar da alegria e a morte em lugar da vida. Paulo lança mão de uma linguagem militar para fazer sua defesa. Defesa de quem? Contra quem? Contra os obreiros fraudulentos que se transfiguram como obreiros da justiça. Vocês vão entender essa palavra transfiguram mais lá na frente. Paulo agora se defende como soldado de Cristo, põe-se na ofensiva e nos ensina algumas preciosas lições. E a primeira coisa que ele nos ensina está no capítulo 10, versículo 4. Lê para nós lá. 10 e 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. Ok. O que Paulo nos ensina aqui agora, nesse primeiro tópico? Quais são as naturezas da nossa arma? A natureza das nossas armas, da onde elas vêm, da onde elas procedem, da onde elas surgem. Pastor, porque o lado espiritual tem dois lados, o lado negro e o lado claro. Eu vejo Paulo aqui explicando que a vida cristã não é um parque de diversão, mas um campo de guerra. Ah, tá. Então, peraí, pastor. Tem muitas cristãos hoje que vivem um parque de diversão. Não sente mais luta, não sente dificuldade de servir a Deus, não sente problema, dá tudo 10, pastor.
está como Satanás quer. Porque se você tiver como Deus quer, Satanás está em fúria contra a tua vida. Tu está no meio de um fogo cruzado. Que Satanás não se agrada de quem agrada a Deus. Agora eu vejo que estamos numa milícia e não numa estufa espiritual. A palavra grega armas aqui é uma palavra genérica, usada tanto para armas de defesa como armas de ataque. E eu vejo que o termo aqui, o ataque do inimigo nessa cidade, fazia parte de uma grande campanha militar. Os poderes do inimigo ou do inferno atacavam a igreja e era importante não ceder em nenhum território. Nós já falamos no livro de Romanos e também no comecinho do livro de 1 Coríntios. Quem era a cidade de Coríntios? Uma cidade pecaminosa, uma cidade que tinha um templo, aonde tinha ali a deusa Afrodite, aonde tinha mais de 1000 sacerdotisas, que à noite descia para o centro da cidade e se prostituíam. Então não era uma cidade tão tranquila assim, era uma cidade pecaminosa, e os poderes do inferno atacavam também a igreja, e era importante que a igreja, os crentes, os obreiros, os líderes, não cedessem não cedessem nenhum território. Nesse campo de guerra, as armas carnais são impróprias, inadequadas. Primeiro, o pecado da prostituição, já Deus nem te aconselha resistir, Deus manda você fugir. Por quê? Porque a carne é fraca. As outras coisas Deus manda resistir. Agora, a prostituição, Deus manda você fugir. Outra coisa que diz aqui, nesse campo de guerra as armas eram carnais e são impróprias e inadequadas. Nossas armas são poderosas em Deus, são armas que constroem em vez de destruir, são armas que dão vida e não dão morte. Outra coisa que nós aprendemos com o apóstolo Paulo, ainda está na parte 4, parte B, que diz bem assim, para destruir fortalezas. Fortalezas, se você vai ver, é uma metáfora de cidade forte, onde os soldados se fortaleciam ali atrás. Mas aqui Deus está falando para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Pastor, essas armas espirituais poderosas em Deus são eficazes para alguma finalidade. Primeiro, quais são as finalidades das armas? A resistência do inimigo. Se você olhar em Mateus capítulo 4, você vai ver que Jesus foi tentado por Satanás, mas não foi só uma vez não. Satanás ia e voltava, ia e voltava, ia e voltava. Satanás, ele é persistente, o inimigo, ele é persistente, e nós temos que estar preparados com as armas espirituais para resistir o inimigo. O que diz o versículo 4? Essas armas destroem fortalezas. Pastor, fortalezas naquela época, no tempo do apóstolo Paulo, não tinha como impenetrar. Ou se você vê, Jericó era uma fortaleza, e precisou de quem? Para destruir os muros de Jericó, precisou de Deus, porque Israel, em 3 milhões de pessoas, não iam conseguir entrar em Jericó. Porém, usaram armas espirituais. Nós vemos aqui também, quando fala a palavra grega para fortaleza, ela se encontra só aqui nesse versículo 4. Essa palavra fortaleza, que em grego quer dizer ashuroma, oshuroma, quer dizer fortaleza. Nos papiros tinha o significado de quê, pastor? Prisão. Antigamente a Austrália também era uma prisão, onde eles vinham e traziam os prisioneiros, deixavam aqui. Era uma fortaleza, entendeu? Era guardado. Essas fortalezas são muralhas que resistem, portas que se fecham, paredes que aprisionam. Pastor, quantas das vezes nós
precisamos do poder de Deus para derrubar fortalezas, para abrir portas, para repreender o inimigo, que eles se fortalecem muitas das vezes para nos oprimir. O escritor diz que essas fortalezas, eles aparecem em formas múltiplas, primeiro, mas são essencialmente as mesmas formas. Olha só que interessante, são sistemas, fortalezas, esquemas, estruturas, estratégias de Satanás, máquina para frustrar, obstruir progresso do Evangelho de Cristo. Quantas vezes nós precisamos pedir: Deus, derruba essas fortalezas que estão impedindo a tua igreja de caminhar na face da terra. O inimigo, meus amados, tem suas fortalezas. Essas fortalezas pertencem inexpugnável, parece inexpugnável, mas as armas que usamos podem detonar essas muralhas, fazer ruir essas resistências. O Evangelho, ele é uma dinamite de Deus, que quebra pedreiras, graniticas, arrebenta rochas sedimentadas e demole toda oposição. Por isso que lá em Efésios capítulo 6 diz: estáis pois firme para resistir todas as potestades, fortalezas, entendeu? Das regiões celestiais. Paulo também nos ensina algo interessante aqui ainda: as estratégias do inimigo. Quais são as estratégias do inimigo? Versículo 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. Versículo 4. Essas armas anulam sofismas. A palavra grega logismo, que significa raciocínio, reflexão, pensamento. A batalha é travada no campo de ideias. Aqui, ó, meus amados, essa guerra não é travada contra pessoas em si, mas contra padrões de pensamentos, filosofias, teorias, visões e táticas. O diabo cega o entendimento dos incrédulos. Capítulo 4, versículo 4, lê para nós lá, de 2 Coríntios. Aonde que Satanás ele trabalha? Aonde que Satanás ele se fortalece? 4 e 4. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos. Quem é o Deus desse século? Satanás. Por que não é Deus, o nosso Todo-Poderoso? Porque o nosso Deus é Pai da eternidade, não é Deus desse século. Glória a Deus. Entendeu? Então peraí, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento. Aqui, irmão, cegou. Eu não vejo mais nada, eu nem vejo mais coisa errada. Para mim tudo é normal. Para mim hoje tudo é normal. Eu não vejo nada, está tudo certo, pastor, deixa, é tudo normal. É normal, pastor, é normal, está tudo normal. E aqueles obreiros fraudulentos lá da igreja de Corinto estavam combatendo o apóstolo Paulo, dizendo que era normal as coisas que não deveriam ser normal. O que mais diz o resto do versículo? Para que não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Cristo, de Deus. O que eles fazem? O que Satanás faz? Primeira coisa, o que ele faz? Para cegar o entendimento dos incrédulos, ele distorce a verdade, dissemina o erro e espalha a mentira. Entendeu? Isso Satanás faz na mente dos incrédulos. As nossas armas desmantelam esses sofismas, desnudam esses artifícios e aniquilam esse raciocínio, essas mentiras. As armas espirituais, elas fazem isso, elas acabam clareando. Por isso que o nosso amigo lá do Brasil diz sempre aquele versículo, e ele fica doido quando ele fala: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E é muito difícil vir a verdade de um político. Então ali que está dando o problema, ali que está dando o caldo engrossando. Por quê? Porque agora eles estão vendo que sim, tem alguém que
está procurando a verdade através da luz. Entendeu? Pastor, eu não vou mencionar nomes lá porque é por questão de ética. Vamos lá, outra coisa que nós temos aqui, ainda eles acabam com o orgulho do inimigo. 10:5, lê lá para nós. Destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Olha só, primeiro, essas armas fazem o quê? Ela destrói, elas são poderosas em Deus para anular a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Ninguém se levanta contra a palavra, ninguém se levanta contra a palavra, porque João 1:1 diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e todo mundo sabe que verbo é palavra. Eu sou a palavra, Jesus falou. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, eu sou o pão, eu sou a água, eu sou o sal, eu sou a raiz, eu sou o óleo, eu sou, pastor. E agora essa palavra, ela acaba com o orgulho do inimigo, entendeu? O escritor diz que tanto a fortaleza, no versículo 4, quanto as torres de altivez, versículo 5, pastor, a palavra, ela acaba com o orgulho do inimigo. Fortaleza quer dizer muralha, e altivez quer dizer o que? Torre. Então peraí, se tem inimigos ali te vigiando na torre, vão ser desmascarados. Se tem muralhas ali, vai ser derrubado. Por quê? Porque o orgulho do inimigo vai cair por terra. Ainda diz, simbolizam os argumentos intelectuais, as raciocinações erigidas pelos seres humanos contra o Evangelho. Ainda diz o escritor, ele lembra o fato de que Paulo já havia dito para os coríntios que o Evangelho da cruz era considerado tolice e também loucura para aqueles que viam o mundo pelas lentes da filosofia grega. E Paulo estava ali na capital. Entendeu? Aonde só tinha os gregos, filósofos, pensadores, e eles olhavam para Paulo e diziam assim: Paulo, o que tu prega é loucura, o que tu prega é escândalo, o que tu prega é errado. Paulo, cruz é objeto de morte. Paulo dizia que cruz era objeto da vida. E os filósofos, pensadores inteligentes diziam: Paulo, tu está louco. As muitas letras te fazem delirar, Paulo. Quando Paulo pregou o evangelho para os filósofos atenienses lá de Atenas, eles desprezaram a sua mensagem. Atos 17:32. Para os filósofos o evangelho era pura tolice. Está lá na Bíblia, Atos capítulo 17, versículo 32. Lê para nós. Olha só, eles tiraram o sarro de Paulo, quando Paulo dizia: Jesus morreu na cruz, condenado, homem maldito, foi enterrado lá, foi sepultado lá, no terceiro dia ressuscitou, pregou Paulo. Isso aí é loucura, Paulo, não existe isso aí, entendeu? Paulo não existe. Ainda Paulo diz aqui que há muitos homens soberbos que escarnecem da fé cristã. Eu sempre falo na escola teológica, eu falo nos cultos de ensino, e eu vou continuar falando: não brinque com as coisas de Deus. Temos hoje as coisas de Deus estão até em stand-up. Ai, que legal, engraçado. Pois está dando confusão para lá e para cá. As coisas de Deus não é. Irmão, eu sempre falo: as coisas de Deus é guerra. As coisas de Deus é guerra, não é coisinha de frufru, não, irmão, é guerra. Se você se envolveu com as coisas de Deus, tu pode ter certeza que o inferno está contra a tua vida, família, saúde, seja lá o que for. Agora eu vejo o apóstolo Paulo, ele ainda dizer que esses homens soberbos, insolentes e escarnecem da inerência da Bíblia e pisam com escárnio
as doutrinas de Deus. E Paulo, agora, ele fala mais alguma coisa. Versículo 5. O que diz ainda que as armas fazem? As armas espirituais. Versículo 5, rapidão. Destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Pronto, só isso aí. Destruindo o conselho. O que mais? Destruindo o conselho e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então, peraí, pastor, as armas espirituais, ela já destrói antes do camarada botar em prática, meu crentes. Aqui, ó, quando você já está maquinando aqui, entendeu? A Bíblia diz que a palavra de Deus ela é apta para discernir pensamento, conselho, discernir intenções de pensamento. Pastor, ainda nós vemos aqui que Paulo continua ampliando a metáfora militar, falando no versículo 5, quando se conquistava uma fortaleza, também se fazia prisioneiros. Entramos na fortaleza, conquistamos a cidade e as pessoas da cidade eram levadas prisioneiro. Era feito isso nas grandes fortalezas, nas grandes guerras, invasões, e Paulo usa isso para aplicar aqui para a igreja de Coríntios. As armas espirituais não aprisionam homens, mas aprisionam o que, pastor? Ideias. Entendeu? As armas espirituais não aprisionam as pessoas. Para que vai aprisionar as pessoas? As pessoas sem as ideias, elas não são nada. Quem é que comanda as pessoas? As armas espirituais vai direto lá na ideia, vai direto no pensamento, vai direto levando o quê? Elas libertam os homens, levando todo o pensamento cativo. Para onde, pastor? Para a obediência a Cristo. Você era escravo de Satanás, certo? Agora você é servo de Deus. Agora você é obediente. Deve obediência. Pastor, antes eu pensava malícia e agora o meu pensamento está aqui, servindo ao Senhor. Foi levado cativo em obediência ao Senhor. Ainda Paulo diz que, o escritor diz que essa imagem é uma fortaleza rompida. Os que ali dentro se abrigavam por detrás da muralha estão sendo levados em cativeiros. Portanto, o propósito do apóstolo não era apenas demolir os falsos argumentos, mas também conduzir os pensamentos das pessoas sob o senhorio de Cristo. Não era só destruir as pessoas que estavam levantando calúnias, as pessoas que estavam levantando falsos pensamentos, não, mas era destruir aqueles pensamentos e também conquistar aqueles pensamentos, aquelas pessoas, para ser conduzida a Cristo. Ainda diz aqui, ó, quando fala levar cativo, ali no versículo 5, aqui, levar cativo no tempo presente, do verbo indica que o ato de fazer prisioneiro está em andamento. Não é nem levei, não levará, é levar, está no presente, ainda em andamento. A batalha está ainda sendo ganha e a vitória é inclusiva todo o pensamento. Está escrito ali, né? Lê de novo o versículo 5. O que diz ali? Destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o conhecimento à obediência de Cristo. Levando cativo todo. Não é uma parte. Todo. Quando fala aqui levar cativo no tempo presente, a conquista não visa subjugar pessoas, mas pensamento. Se ganhar o coração, o corpo obedece o coração. O comando vem do coração. Por isso que a Bíblia diz: enganoso é o coração do homem, maldito o homem que confia no seu coração. Pastor, se eu deixar a carne falar, é o
coração humano. Mas se o Espírito Santo falar, aí eu estou sendo governado, não mais pelo coração humano, mas pelo Espírito Santo dentro do coração do homem. Ainda vejo aqui que não há menção de derramamento de sangue e matança nesse campo de batalha. Por quê, pastor? Porque o próprio apóstolo Paulo diz: a guerra não é carnal, a guerra é espiritual, a guerra é do lado espiritual, não há derramamento de sangue. Nós temos que discernir aonde o inimigo ataca. Primeiro ele ataca aqui, para depois usar isso aqui. Então nós temos que identificar onde é que está o inimigo. Por quê, pastor? Por que as pessoas se matam? Porque acham que o problema é a carne. Não, o problema é o coração da carne. O que comanda a carne? O coração. Então nós temos que identificar o inimigo que está atuando na mente. Por isso que a Bíblia fala: o Deus desse século tem cegado a mente, e por isso que o homem hoje faz tanta loucura que racionalmente não faria, racionalmente não ia fazer, mas quando eles estão cegos, eles acham que o errado é certo. É o que a Bíblia diz: o que é certo é errado para eles. Por que, pastor? Porque o certo para o inimigo é errado. Por isso que é mais fácil o inimigo cegar a mente dos incrédulos, para eles ver que o errado é certo e eles enxergam o certo como errado. Só cego enxerga isso. Porque uma pessoa com os olhos abertos, uma pessoa que tem colírio de Deus nos olhos, vai enxergar o erro. Ainda diz aqui que quando as pessoas se arrependem, experimentam uma inversão completa em seu modo de pensar, que a partir daí dirige suas ações à obediência a Cristo. O que é uma conversão? Uma conversão é uma renovação de mente e uma mudança de direção. O que é uma conversão? Conversão é Deus entrar na tua mente, Deus entrar no teu coração e dizer assim: muda, se converte, te converte. Entendeu? Caminho do Deus desse século, caminho do Deus dos deuses, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ainda eu vejo que por essa obediência a Cristo, a razão escapa da escravidão, do erro e do pecado, e volta a encontrar a sua verdadeira liberdade para a qual foi criado. João 8,32, que ele fala bem assim, não precisa não achar, todo mundo já sabe qual. E conhecereis, e a verdade vos libertará. Primeiro eu conheço a verdade, e a verdade me liberta do caminho da escravidão e me leva para o caminho do céu. Mas primeiro eu tenho que conhecer. Ainda o salmista diz: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Luz para o meu caminho, lâmpada para os meus pés. Isso é a tua palavra. Pastor, ainda o apóstolo Paulo, para nós encerrarmos, ele fala ainda da eficácia das nossas armas. O que ele diz ali? A eficácia das nossas armas. Versículo 6: estando prontos para vingar toda desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. E meus amados, olha só que interessante: e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Tem um louvor que diz bem assim: enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar, mas primeiro deixa eu te usar. Seja obediente para eu te usar, que aí eu vou trabalhar a teu favor. Se tu não me deixar eu te usar, eu não posso trabalhar para te favorecer. Então aqui nós vemos: estamos prontos para punir toda desobediência, porém, uma vez completa a vossa submissão. Seja submisso a Deus, que Deus trabalhe a teu favor. Paulo, como um guerreiro espiritual da milícia de Cristo, trajando armas espirituais, não só desmantela a resistência às estratégias, a soberba, os pensamentos,
o do inimigo, mas também tem autoridade para punir a desobediência daqueles que se entregam ao erro. Deus deu autoridade para punir, disciplinar. E Paulo tinha essa autoridade. E nós vemos no começo, no versículo 1, que Paulo não usou essa autoridade. Paulo, em vez de mandar, ele fala, rogo. Ele pediu. Entendeu? Ele pediu. A linguagem usada por Paulo é que os rebeldes seriam levados a uma corte marcial e punidos por sua desobediência. Quem eram os rebeldes? Aqueles obreiros fraudulentos. Aqueles do capítulo 11, versículo 4. Era uma desobediência que tratava de quê, pastor? De que seus detratores que tratava com leviandade a verdade do evangelho. Versículo 4, lê para nós lá. O que diz lá? Versículo 4 do capítulo que nós estamos lendo, 10. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. Agora capítulo 11, 4. 11, 4. Porque se alguém for pregar-nos outro Jesus, que nós não temos pregado, olha só, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. Olha só o que Paulo está falando aqui no capítulo 11, versículo 4. Olha aqui. Porque se alguém for pregar outro Jesus, dá uma olhada como é que está hoje o mundo evangélico na face da terra. Tem Jesus hoje que até é gay. É o que está saindo por aí. Entendeu? A deusa lá dizendo o que lá. Tem outro Jesus que está sendo pregado que tolera a prostituição, pecado, adultério, tolera a separação, tolera tudo, pastor. Tem outro Jesus lá que tolera você usar drogas, tolera você se tatuar, tolera você fazer um monte de coisa. Que tipo de Jesus está sendo pregado hoje? Paulo, ele chama atenção. Se alguém for pregar outro Jesus que nós não temos pregado, então peraí, pastor, tudo que Paulo está nos ensinando aqui nas cartas, 13 cartas dele, foi o que Jesus pregou. Então eu não tenho medo de pregar, entendeu? Eu não tenho medo de pregar o que Paulo pregou, porque o que Paulo pregou, ele recebeu de Jesus. Ele escreve lá em 1 Coríntios capítulo 11, 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Agora Paulo fala para a igreja: se alguém vos pregar outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito, é sinal que tem um outro Espírito por aí. É sinal que tem um outro Espírito fazendo milagre. É sinal que tem um outro Espírito aí revelando. É sinal que tem um outro Espírito aí atuando. Porém, o Espírito de Deus nunca traz confusão e divisão para a noiva de Cristo. O Espírito de Deus não traz vergonha. O Espírito de Deus não traz timidez. O Espírito de Deus não traz miséria. O Espírito de Deus, ele fala e ele cumpre. O Espírito de Deus, ele chama e ele leva e ele capacita. Esse Espírito é o Deus que eu sirvo. Agora, se aparecer um outro Espírito que não recebeste, ou outro Evangelho que não abraçaste, com oração sofrereis. O que Paulo está querendo dizer? Se você acreditar, ou dar lado, ou alimentar, você vai pagar as consequências. Você vai sofrer. Porque você está compartilhando com um espírito que não é o Espírito de Deus. É o espírito da divisão, é o espírito da contenda, é o espírito do demônio. Porque o espírito que ele tolera o pecado, pode ter certeza, não é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus, ele nos purifica do pecado. Ele nos limpa do pecado. A Bíblia diz no Salmo 40 que ele tira nós do charco de lodo. E aqui, até botar os pés firmes sobre a rocha, é um processo de limpeza, um processo de purificação, é um processo de renúncia.
missão dele é nos colocar na rocha. Agora, se nós queremos ir para a rocha, porque às vezes na metade do caminho nós desistimos e volta para o lodo. Tem pessoas que não saem do lodo. Tem pessoas que durante esse final de semana está ali tentando ir para a rocha, mas durante a semana vai para o lodo. Rocha, lodo, lodo, rocha. Às vezes está no lodo pensando que está na rocha. E às vezes quando está indo para a rocha, meu Deus do céu, o lodo era mais melhor, era gostoso, era molinho, não machucava, né? É lodo é confortável. Só que não sabe que o lodo, você vai, sem perceber, você vai se afundando. Primeira coisa, o primeiro prejuízo que você tem quando pisa no lodo é o teu Havaiana que vai pro pau. Pá! Se foi. Entendeu? Se você for do sul, você vai botar aí num preguinho ainda. Mas se for meter o pé no lodo de novo, vai de novo. Lá no norte não faz isso, né? Vamos lá. Ainda diz aqui, a linguagem usada por Paulo, pastor, em razão do que seus detratores poderiam ser chamados de falsos apóstolos, obreiros fraudulentos e até mesmo servos de Satanás. Capítulo 11, versículo 13 a 15. Lê bem alto, bem claro, porque nós vamos falar um pouquinho desse versículo. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos. Obreiros fraudulentos. Transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Opa, peraí. Transfigurando-se em apóstolos de Cristo. O que é transfigurar? Se transformar. O que mais? E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Quer interpretar esse versículo? Olha o que aqui Paulo está falando. Olha só. Porque tais falsos apóstolos, Paulo é bem taxativo, é falso. É falso. Por que, pastor? Porque a característica do verdadeiro está na Bíblia. Entendeu? Falso. São os obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Aí você vê que Satanás, ele também se transformou em anjo de luz. A Bíblia diz que Satanás, ele se transfigura em anjo de luz para enganar a muitos. Meu Deus, pastor, eu não sabia disso. Pois é, quanto mais afinidade você tem com a palavra, mais você consegue identificar os falsos e os verdadeiros. Porque os falsos, eles ainda hoje, eles têm aquele poder satânico de se transfigurar, mas são falsos. A Bíblia diz que eles são fraudulentos. Tudo que eles fazem com mentira. Tudo que eles fazem para enganar. Tudo que eles fazem para fazer a igreja sofrer. São obreiros fraudulentos. Não é maravilhoso isso? Porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Então não pense que muitas pessoas que vão chegar diante de Deus dizendo: eu pregava, eu cantava, eu profetizava, eu fazia tudo, pastor. Não, isso era falso. Isso é falso. Mas eu tinha luz, mas não era minha. Essa luz aí era do inimigo lá. Satanás também se transfigura em anjo de luz. Também conseguia fazer milagre, também conseguia enganar o povo, também conseguia fazer o reteté, também adorava a Deus, porém era falso. Entendeu? Olha o que o versículo diz: não é muito, pois que os seus ministros se transfigurem em ministro da justiça. Olha só, se Satanás se transfigura em anjo de luz para enganar, é óbvio que os seus ministros vão se transfigurar também em ministro da justiça. Falsos. Prego a paz, mas é uma falsa paz. Prego um milagre, mas é um falso milagre. Falo de Jesus, mas não é o meu Jesus do céu, porque o meu Jesus, ele cura, salva, batiza, liberta. O Jesus que eles estão pregando não liberta mais, não purifica mais. Você entra e fica como está. O meu Jesus, você entra e sai transformado, que a tua vida liberta para o poder e a glória do nome do Senhor. Esse é o meu Jesus. Esse é o Jesus, aquele Jesus, toda honra e toda glória. Pastor, o fim dos
quais será conforme as suas obras. Então, peraí, se as obras forem mentira, o fim deles vai ser mentira. Se as obras forem enganar, eles serão enganados. Se as obras forem enganar, eles serão enganados naquele dia. Vão, porque passaram a vida inteira uma vida de engano. Entendeu? A Bíblia diz: o fim dos quais será conforme as suas obras. Se coloca em pé.